Salve vivas! Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias. Vaca não dá leite. Vaca não dá leite. Se você quiser leite, você tem que tirar da vaca. Tem que fazer isso. A frase é do professor Cortella. Nessa edição, você vai ver. Ministro da Fazenda diz que vai negociar reforma tributária diretamente com o Congresso. Anvisa vai intensificar fiscalização contra cigarro eletrônico. BNDES vai financiar 6,6 bilhões de reais com o setor marítimo. Qualificação e renda tem investimentos de 26,6 milhões de reais no governo paranaense. Tem futebol, alegria do povo, comentário e só notícia verdade após o intervalo. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A hidroponia é a ciência de cultivar plantas sem o uso do solo. Para isso, as raízes recebem uma solução nutritiva que contém o essencial ao desenvolvimento da planta. Realizada através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte, a hidroponia é um avanço científico que permite ao agricultor um controle diferenciado da sua produção. Quer modernizar seus processos? Utilize a hidroponia para cultivar plantas sem uso do solo, através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. No Paraná, a falta de água é sentida pelos 399 municípios. A política que se aplica há décadas pela Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, vem colocando em prática situações desagradáveis. A Sanepar não está atendendo às principais necessidades da população. Diariamente, a população do Paraná sofre com falta de água em suas torneiras. E sempre a Sanepar vem justificar que isso acontece por manutenção na rede. Só em Curitiba, dos 175 bairros, não tem água durante a semana. Alguns bairros da cidade de Curitiba, a capital ecológica do Brasil, sente a falta de água porque a Sanepar está sempre operando em manutenção. A Companhia de Saneamento do Paraná tem sido alvo de intensos debates e críticas em relação aos reajustes da tarifa, que são propostos especialmente com a recente divulgação da resolução da AGEPAR, Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Paraná. O aumento que está em pauta para este ano já desperta expectativas e preocupações entre os consumidores do Estado. Nos últimos anos, o Estado do Paraná enfrenta desafios significativos no que diz respeito ao fornecimento de água e saneamento básico. As constantes faltas de água têm se tornado mais frequente, especialmente após a privatização da Sanepar pelo governo Ratinho Júnior. E, além disso, as terceirizações na empresa têm sido apontadas como um dos fatores que contribuem para a precarização dos serviços, conforme indicado pelo sindicato que representa os trabalhadores da companhia. Então, isto é vergonhoso. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos.
Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. O Ministério da Fazenda pretende aproveitar a pausa dada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento sobre a prorrogação da desoneração na folha de pagamentos com o pedido de vistas do ministro Luiz Fux, para voltar a negociar diretamente com o Congresso Nacional sobre o assunto. Fernando Haddad viu com bons olhos o pedido de vistas da Corte. O ministro da Fazenda teria dito a aliados que é preciso começar a acalmar os ânimos entre o governo e o Congresso. Então a semana é muito importante. Haddad teria pedido ainda para que técnicos da Fazenda comecem a mapear formas de ajudar as prefeituras que, nesse momento, estão sem descontos tributários no pagamento das folhas dos servidores. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou uma resolução que proíbe a fabricação, importação, comercialização, distribuição, armazenamento, transporte e propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar, popularmente conhecido como cigarros eletrônicos ou VAPs. No Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde reforça os malefícios que o hábito pode causar, principalmente na faixa etária de 18 a 24 anos de idade, com maiores prevalências. Os cigarros eletrônicos com nicotina são prejudiciais à saúde e causam dependência, embora seus efeitos de saúde a longo prazo não sejam totalmente conhecidos. Já se sabe que eles liberam substâncias tóxicas que são cancerígenas ou aumentam o risco de doenças cardíacas e pulmonares. Além disso, pode afetar também o desenvolvimento cerebral e causar distúrbios de aprendizagem em jovens. A exposição do feto aos cigarros eletrônicos utilizados pelas mães pode prejudicar seu desenvolvimento também. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Aloysio Mercadante, disse que a instituição vai investir 6,6 bilhões de reais no setor marítimo do país em 2024. Nós vamos sair de um cenário de 491 milhões em 2022 para, em 2023, 407 milhões e, neste ano, 6,6 bilhões. Mercadante destacou que, em relação ao Fundo Marinha Mercante, no Brasil, o BNDES responde por 75%. Segundo ele, em 2022 não houve investimentos em distribuição de estruturas logísticas. Em 2023 foram 223 milhões. O governo do estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, vai investir cerca de 26,6 milhões de reais em cursos de qualificação profissional nos mais diversos setores da economia. A previsão é de que até o final de 2024, mais de 250 municípios paranaenses sejam atendidos por projetos de qualificação oferecidos gratuitamente pelo Estado. Atualmente, a Secretaria possui 21.214 vagas em cursos de qualificação profissional, em 9 projetos: Qualifica Paraná, Carretas do Conhecimento, Bora Paraná, Mais Qualificação, Start
Code, TI, Projetos de Mídia Digital, Instituto Exto, Escola do Trabalhador 4.0 e Seminário Temático. Desde o início do ano, foram, portanto, qualificados mais de 6.000 trabalhadores. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Josué Gomes da Silva, lamentou o patamar elevado da alíquota de referência da reforma tributária e disse que o país perdeu a oportunidade de mantê-la entre 20% e 21%. A alíquota, como colocada pelo Ministério da Fazenda, está em 26,5% em função das inúmeras exceções que foram criadas para a aprovação da reforma tributária. Precisamos estar atentos para que o Congresso Nacional não amplie as exceções durante o período de aprovação das leis complementares, disse Gomes, criticando as exceções que foram adicionadas às regras da reforma fiscal para que o projeto pudesse ser aprovado pelo Poder Legislativo. Se lermos as 34 primeiras páginas da regulamentação, o arcabouço está ali. Todas as outras páginas estão em função e, infelizmente, das inúmeras exceções nos projetos complementares, afirmou a autoridade. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta após o intervalo. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. Olá, tudo bem? Meu nome é Samir Fouani, sou contador perito em Curitiba, sou bacharel em Direito. Gostaria de trazer algumas informações a você que nos assiste, a você empresário, a você jovem estudante, com todo respeito aos senhores que são idosos. O Brasil está passando por um momento bastante conturbado. Nós temos muitos impostos dentro do Brasil. Porém, você pode se beneficiar de alguns deles. Você pode ter um crédito tributário. Consulte seu contador. Mais importante que isso, gostaria de trazer a todos que não conhecem, desde 2018, existe um sistema chamado Sistema HAL, H-A-L, que cruza informações bancárias, que cruza informações de compra e venda de imóveis, enfim, é o melhor sistema de cruzamento fiscal do Brasil. E, lamentavelmente, a mídia, a grande imprensa aberta, ela não trouxe isso à tona. Hoje existem mais de 1,5 milhão de contribuintes que serão notificados. A você que é microempreendedor individual, eles falaram que no início não precisava de contador. A lei mudou e hoje precisa. A lei foi feita para se cumprir e não é só para os ricos, posso te garantir. Sou formado em Direito, sou bacharel em Direito. E acho que o brasileiro deve começar a participar mais, a buscar os seus direitos na justiça. Quando você for lesado, procure a justiça. Existe defensor público para te defender de graça. Juizados especiais, até 40 salários mínimos, você não vai pagar nada. Existem estagiários e existem professores de universidades
que fazem a conciliação, fazem a atuação. Então, o recado que eu queria dizer hoje é que a lei existe para todos e deve ser cumprida, só depende da gente. Mais de 40% dos contribuintes acertaram as contas com o Leão. Até agora, a Receita Federal recebeu 17.337.000 declarações. Isso equivale a 40,3% das 43 milhões de declarações esperadas para este ano. O prazo de entrega da declaração começou às 8 horas do dia 15 de março e vai até às 23 horas e 59 minutos de 31 de maio. O novo intervalo, segundo a Receita, foi necessário para que todos os contribuintes tenham acesso à declaração pré-preenchida, que é enviada 2 semanas após a entrega dos informes de rendimentos pelos empregadores, pelos planos de saúde e pelas instituições financeiras. A maioria dos documentos foi preenchida a partir do programa de computador, 78,5%. Mas 12,1% dos contribuintes recorrem ao preenchimento online, que deixa o rascunho da declaração salvo nos computadores do Fisco, nuvem da Receita, e 9,4% declararam pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. O Paraná tem apresentado nos últimos 5 anos evolução em diversos indicadores importantes de situação fiscal, a exemplo do crescimento expressivo nos superávites orçamentário e financeiro, além de aumento no ativo total do Estado. Conforme dados compilados no Balanço Patrimonial, documento elaborado pela Diretoria de Contabilidade Geral da Secretaria da Fazenda, o superávit orçamentário do Estado registrou aumento de 331,3 milhões em 2019 para 5,48 bilhões em 2023, alta de 1,553%. O superávit orçamentário indica a diferença positiva entre as receitas e despesas públicas em um determinado período e é um importante indicador da saúde financeira de um Estado. Ele demonstra que a capacidade de geração de receita se mantém acima dos gastos. As desonerações concedidas pelo governo resultaram em uma renúncia fiscal de 9,903 bilhões em março de 2024, valor menor do que o registrado no mesmo mês de 2023, quando ficaram em 12,519 bilhões, a preços concorrentes, no acumulado dos 3 primeiros meses de 2024. As desonerações totalizaram 31,174 bilhões, volume inferior ao registrado no mesmo período do ano passado. O resultado reflete a retomada da tributação sobre combustíveis, feita ao longo de 2023. Em janeiro, o governo retomou a cobrança integral do PIS/COFINS sobre o diesel, que havia sido zerado em 2021, com retomada parcial em setembro de 2023. Já a desoneração da folha de pagamento resultou em uma renúncia de 1,683 bilhões em março de 4,243 bilhões no acumulado do ano. No mesmo mês de 2023, essa renúncia foi de 801 milhões e chegou a 2,399 bilhões no acumulado dos 3 primeiros meses de 2023, a preços concorrentes. O deputado estadual, delegado Tito Barrichello, apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Paraná que prevê multas administrativas no valor de até R$ 135 mil e restrições aplicadas aos ocupantes invasores de propriedades rurais, urbanas e faixas de domínio das rodovias estaduais no Paraná. O número de territórios invadidos pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra, nos primeiros 7 meses do novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já supera a soma dos 4 anos da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O levantamento feito pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil mostra que entre janeiro e junho de 2023 foram 61 ocupações contra 62 entre 2019 e 2022. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse que a exploração de novas fronteiras petrolíferas é uma decisão que deve ser tomada pelo governo, que pode assumir o risco de importar petróleo no futuro,
Dependendo dos caminhos tomados, o Estado brasileiro tem duas opções. Ou agora vai para novas fronteiras, margem equatorial, Bacia de Pelotas, ou você fura para achar esse petróleo, para depois fazer o licenciamento das instalações de produção, que essas sim vão fluir o petróleo. Ou eu me submeto à situação de voltar gradualmente a importar petróleo, e aí sim da Guiana, do oeste da África, de países que vão receber royalties por isso. Então nós pagaremos royalties ao Suriname, à Guiana, à Angola, à Nigéria e à Mauritânia, afirmou. Segundo Prates, a atual solução estaria na governança da renda petrolífera. Eu tenho gritado isso aos quatro ventos, mas eu não sou mais um senador da República, eu sou presidente da Petrobras. A Petrobras jamais se furtou e jamais discutiu pagamentos de royalties, participação especial, taxas de retenção, bônus. Nunca, nem nos piores tempos. Ninguém da Petrobras já contestou a tributação específica do petróleo, acrescentou. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. O aumento das receitas fez o déficit primário cair em março de 2024. No mês passado, o Governo Central, Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social registrou resultado negativo de 1,527 bilhão, contra déficit primário, que foi de 7,083 bilhões em relação a março de 2023, queda, portanto, de 79,3%, além da inflação oficial, que pede pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Comparado a março de 2023, o resultado primário observado decorre da combinação de aumento real de 8,3%, 12,6 bilhões, da receita líquida após transferência a estados e municípios e aumento real de 4,3%, 6,8 bilhões de reais, das despesas totais, informou o Tesouro Nacional em seu relatório. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, DRPR, autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística, administra cerca de 1,19 mil quilômetros de rodovias estaduais nas regiões Sul, Centro-Sul, Vale do Ribeira, Litoral e região metropolitana de Curitiba. Os trabalhos incluem execução de obras e também manutenção e conservação da pavimentação e faixas de domínio. Portanto, investimentos grandes, investimentos importantes, para que o Paraná possa, logicamente, se desenvolver e ter uma logística importante. Isso é fundamental para o desenvolvimento do Estado e é uma ação de vontade e de muito respeito às coisas do Paraná, aplicada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Após o registro de 2 novos casos de febre amarela na região de divisa entre São Paulo e Minas Gerais, o Ministério da Saúde emitiu um alerta pedindo que estados e municípios comuniquem casos suspeitos da doença
com a maior agilidade possível, sobretudo em áreas onde há transmissão ativa do vírus. Em nota, a pasta destacou que a agilidade é importante para que futuros surtos de febre amarela no país sejam evitados e para que ações de respostas sejam prontamente executadas caso haja necessidade. O comunicado ressalta ainda que a doença é facilmente evitável por meio de vacina, disponível no Sistema Único de Saúde, o SUS, para todas as idades. A cobertura vacinal contra a febre amarela no Brasil, entretanto, está abaixo do recomendado. Chegamos agora com a alegria do povo, chegando o futebol. Boa noite, Johnny. Boa noite, Zé. Boa noite, Biro. Boa noite a todos. Paraná na UTI, quase morrendo, diz a campanha, feito num dos hospitais em Curitiba. E outro menininho também dizendo que o Paraná vai se reerguer. É por aí, Zé? Eu achei de uma extrema inteligência este comercial feito pelo Paraná Clube na UTI de um dos nossos hospitais. Sensacional. Ele chama a atenção do começo ao final e dá um alento, uma expectativa aos tricolores. Tricolores que também ficaram apaixonados pelo garotinho com a camisa do Paraná, se dizendo paranista, que ele não aceitou sugestões para torcer por outros clubes, que ele é Paraná Clube, e ele está acreditando no Paraná Clube. E os paranistas, os verdadeiros paranistas, estão acreditando. Até o meu amigo Edson Góes Militão da Silva, jornalista que há tempos estava afastado das lides tricolores, está aí nas redes sociais estimulando ao pessoal do Paraná. O retorno do Carlos Werner dá um alento aos paranistas, e estes jogos a serem disputados na Arena e no Couto Pereira certamente vão embalar a torcida. Agora, a torcida será embalada realmente com os resultados positivos em campo. E as possibilidades para que sejam resultados de sucesso são boas. O Paraná montou um bom elenco, tem uma boa comissão técnica e tudo pode acontecer de forma positiva para o tricolor. O Atlético joga amanhã pela Copa do Brasil às 6h, feriado, primeiro dia do trabalhador. O Ipiranga, adversário do Atlético, fez 4 no Londrina. É parâmetro? Dá para o Atlético encontrar dificuldades, Zé? Não é parâmetro, porque o Londrina, todos sabem, passa por uma dificuldade tremenda, perdeu o seu gestor, está um outro grupo lá mandando no clube. O Londrina, derrotado por 4-0, não é parâmetro nenhum. Mas sempre jogar no interior do Rio Grande do Sul, as dificuldades são grandes. O Atlético viveu isto agora no Brasileiro frente ao Juventude, quando só empatou e poderia até ter perdido, não fosse o goleiro Bento. Então deve ser um jogo difícil. Evidente que pela tradição, pelo nome, por ser time de primeira divisão, o Atlético Paranaense tem a responsabilidade em passar por cima. Valeu, Johnny. Boa noite, Zé. Boa noite, até outra. A notícia que nos faz bem. Pesquisadores do MIT e de Harvard identificaram bactérias no intestino que ajudam a reduzir o colesterol e combater doenças cardíacas. Publicado na revista científica Gel, o estudo aponta as bactérias Oxalibacter e também a Eubacterium como responsáveis pelos baixos níveis de colesterol em indivíduos com altos índices dos micróbios no intestino. Este estudo é da equipe de pesquisadores do Broad Instituto de Harvard e também pesquisadores de Massachusetts, do General Hospital, descobriu como certos micróbios no intestino podem afetar as doenças cardiovasculares. Ao todo, foram analisadas genomas de mais de 1.400 bactérias e o objetivo era prever fatores de risco para doenças no coração. O primeiro grande achado foi do estudo uma bactéria chamada Oxalibacter, e isso
é uma evolução muito grande que agora aguarda-se mais publicação e também produção em laboratório. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmão.